Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. Quinta-feira, é claro, é dia de 24Cast, estamos por aqui na área desde 2018, já são mais de 220 episódios e contando, né? Seguiremos por aqui. Lembrando que agora a gente também tem um formato de videocast aqui no YouTube. Se você estiver aqui pelo YouTube, não esquece, se inscreve aqui no canal, dá um like aqui no vídeo também para ajudar a gente a chegar com esse conteúdo em mais lugares, tá bom? E se você ouve por áudio, tiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, a gente tá nos principais canais de áudio aí. É só nos procurar lá por Bits24, tá bom? São muitos conteúdos aqui, conteúdos de vários temas diferentes, convidados, cases, muita coisa bacana, e eu agradeço muita gente que eu encontro, muita gente que entra em contato com a gente aqui, que nos ouvem e usam, inclusive, esse conteúdo para se fortalecer, entender um pouco mais sobre Bitrix, né, e conhecer case, conhecer negócio, enfim. Toda semana a gente está por aqui com um tema diferente, como não vai ser o tema de hoje, que é um tema novo, a gente não falou aqui, mas como eu percebi também que tem surgido bastante demandas, dúvidas, eu resolvi também trazer para cá. Então, vamos lá para o meu convidado. Trazendo aqui o meu convidado, fala João Vitor, primeira vez por aqui, né, se eu não estou enganado? Sim, bom dia primeiramente. É a primeira vez participando aqui, participei anteriormente de uma live sobre integração também ali no YouTube, mas aqui no 24Cast é a primeira vez. Verdade. O João Vitor é da ConnectFink, né, a empresa aqui, parceira da CRM Think, é a empresa que cuida das integrações. Aliás, a ConnectFink é uma empresa que trata de integrações não só de Bitrix, né, mas tem uma atuação também fora do ecossistema Bitrix. São mais de 15 parceiros aí que atende via ConnectFink, que se especializou, né, que é a empresa especializada em integração. E o João é um desses especialistas que está por lá fazendo uma série de coisas, produto, desenvolvendo. O João, inclusive, já veio de Bitrix, já conhece bem esse ecossistema aí, né, João? Já fez alguns desenvolvimentos. Quer dar um resumão aí da tua carreira dentro do ecossistema Bitrix, João? Sim. Eu comecei a trabalhar com o Bitrix no início de 2020, onde não se tinha muito conteúdo, informações, né? Mas ali fomos desbravando, conhecendo cada vez mais, e o ecossistema foi ganhando mais forma também, né? O pessoal aumentou muito o mercado, e com isso comecei com integração provavelmente ali no Bitrix no início de 2021, e aí de lá para cá vim conhecendo mais a plataforma. No início do ano passado eu me juntei à Connect, e aí comecei a entrar no mundo de integrações com outros ecossistemas, né? E Sim. Hoje já trabalhei com diversas integrações entre outros CRMs e ERPs. Muito bom. Além disso, o João também está à frente dos nossos produtos, né? Vários apps que a gente apresenta aqui, inclusive no nosso canal aqui do YouTube. Recentemente a gente apresentou a nossa integração com o CNPJ, né? Receita Federal. O João faz parte do time de produto que está à frente disso, né? Construindo o app, que é baseado na nossa plataforma de integração. Então ele tem bastante autonomia, por isso que eu convidei ele para falar. Ô, João, surge muito aqui para mim um ponto que é o seguinte: às vezes o cliente me procura e fala assim, eu preciso muito fazer uma integração. Aí quando a gente vai entender, ele precisa fazer uma importação. Ou às vezes o cliente vem para a gente falar, eu preciso muito fazer uma importação. E aí quando a gente vai entender a fundo, ele precisa fazer uma automação. Ou às vezes ele vem e fala, preciso fazer uma automação. E aí quando a gente vai entender, ele precisa fazer uma integração. Então se são 3 verbos diferentes, né? Então a gente vai falar sobre importar, automatizar e integrar. São 3 verbos diferentes, mas é que eles são, talvez até quem não está no mundo de tecnologia, né, a gente está numa certa bolha e para nós é tudo muito claro, mas para algumas empresas e pessoas isso não é claro. Então a gente vai tentar desmistificar isso, vamos bater um pouco esse papo de separar em que momento eu só importo, em que momento eu automatizo, e em que momento de fato a gente faz uma integração. Queria que você desse a tua visão, assim, parece simples, mas pode ser que tenha uma certa confusão aí no meio, né, João? Sim. É que, na verdade, ele é simples, mas é que acaba se tornando um pouco confuso ali, né? Porque muitas das vezes também o usuário ele não é obrigado a saber. Isso é Não é obrigado. Perfeito. Isso, sim. Esse é o nosso papel, de ter essa expertise ali, de poder passar essa visão para ele. Mas, assim, de forma resumida, seria como que a gente poderia pensar?
Se o usuário ele tem uns clientes dele, uns contatos num determinado sistema e ele quer trazer todos esses clientes. Uhum. Se ele precisa somente trazer o que ele já tem lá, ele está deixando de utilizar aquele outro sistema, esse Ou usuário seja, ele não... principalmente quando é legado, né? Ele está migrando de outro Isso, CRM, a gente vai explorar cada um desses verbos aí, mas no geral, né? Falar de importação é quando ele vem de um legado, né? Preciso trazer do isso, lugar para o Bittrex, né? isso. Esse cara ele não precisa de uma integração, ele precisa da importação. Boa. Já se ele mantém os dois sistemas, então ele precisa que, ao atualizar um contato em determinada plataforma, eu quero que essas alterações surtam efeito na minha outra plataforma. Uhum. Aí nós integraremos clientes para ele. Boa. Automação. E... Automação, ela também é muito poderosa. O Bittrex mesmo tem um módulo muito forte ali de automação. Talvez um dos mais fortes do mercado. Que eu conheço, sim. Automação já... Eu costumo dizer que você dá superpoderes ali ao seu processo, né? Você consegue automatizar algumas ações sem a necessidade de um usuário ter que fazer uma ação em específico. Você pode criar regras. Olha, quando acontecer determinado fator nessa negociação, eu quero que ela se mova para determinada etapa. Isso já uma automação resolve. Não necessariamente precisaria de uma integração. Boa. Vamos entrar então, é só um resumão então, né? Então a gente tem 3 ações diferentes. Importar é basicamente, está muito ligado aí a legado e tal. Automatização, quando a gente quer ganhar eficiência. E a integração é quando tem um processo mais contínuo. Mas eu quero entrar profundo em cada um deles, tá? Vou falar do primeiro tópico, que é importação. O que acontece? O Bittrex, ele já tem ferramentas para importação. Basicamente, hoje você consegue importar dados de cliente, contato, deal, que mais? Leads, produto, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Tarefa também tem importação. Eu já gravei um episódio aqui só sobre importação mais profundo. Depois eu vou achar o número aqui e coloco aqui para vocês. Mas a gente tem um episódio só disso. Então, o Bittrex tem uma ferramenta para importação. Você gera um CSV e você importa ali para o Bittrex. Tem uma telinha de depara, você faz ali o compromisso e ele vai importar. Então, isso você geralmente faz uma única vez. E tem cuidados também para ser tomado, né? Mas a gente vai explorar aqui. Então, a importação geralmente está muito ligada a isso. Você trazer o dado, geralmente em uma única vez, pro Bittrex. Por que a gente fala geralmente uma única vez? Se você precisa trazer dados com frequência, é importante você olhar para a integração e não para a importação. Inclusive, é um erro que alguns clientes tomam, tá, João? Porque às vezes o cliente me procura, eu tenho aqui eu recebo sempre um banco de dados aqui de um cliente e toda vez eu importo ali no Bittrex. Eu acredito, é possível, mas aí você pode estar gerando riscos, porque você pode duplicar. A importação ela não tem tão controle absoluto. Por exemplo, se você quiser tratar para aquele cheque por CNPJ para ver se já existe, não importa, você não consegue. Numa integração, você consegue, né? Porque ela é mais aberta e tal. Então, a importação requer alguns cuidados também, né, João? Sim. Nesse caso, realmente, assim, se é necessário com frequência estar fazendo essa importação, no caso, já virou uma integração, só que virou uma integração manual do usuário. Então, é verdade. Exatamente, porque a integração, ela de fato é isso. Ela realiza o processo com uma certa frequência, ela tem uma rotina. Então, importação, nós costumamos dizer que ela é isso. A importação, você importou os clientes, eles entraram na sua base, pronto, o processo de importação foi finalizado. Ele não é contínuo, né? Diferente da integração, que a integração ela é contínua. Então, pode completar. Não, pode seguir. Eu tô procurando aqui o episódio que a gente falou sobre essa importação. Ó, lá no episódio 97, a gente falou sobre importação. Aí eu fui um pouco mais profundo, tá? Então, se você quiser saber mais sobre importação de dados, volta lá no episódio 97. Então, na verdade, a questão da importação, né, seja para lead, contato, empresa, tarefas, geralmente você usa mais quando você vai fazer uma única vez. Né? Você vai importar de uma vez, geralmente o banco ainda está limpo, né? O Bittrex está limpo, então você pode até às vezes subir todos os dados, não tem problema de duplicidade. Depois que você já está usando, eu acho que não é o melhor caminho ficar importando toda hora, porque eu já tive casos aqui de clientes que
um usuário ficava fazendo importação e ele começou a sujar a base. Ele começou a ter problema porque ele não tinha um conhecimento mais técnico e ele estava importando. Quando foi ver, a base estava bem bagunçada. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Muito, sim, né? E sem dizer também, como você está falando do Bittrex, ele até tem ali um pequeno módulo, uma tratativa de duplicidade ali que você pode escolher se vai mesclar, se vai substituir ou se ignora. Porém, realizando essa importação manual sempre, você tem que fazer um depara ali das colunas. E fazendo na mão, às vezes no dia, uma desatenção que teve, você pode pegar e selecionar Sim. a coluna de CNPJ na coluna de telefone. Pronto, ele já não vai mais ser 100%, porque na tratativa de duplicidade, ele não vai ele vai atribuir o CNPJ ao telefone, esse telefone ainda não existe, você vai criar o contato mais uma vez e ainda vai criar ele de forma não correta, né? Então, Sim, tem margem para erros, né? Tem muita margem Sim, para erro, sim. inclusive. A importação requer muito cuidado, muita atenção. Inclusive, eu até sugiro, se você estiver fazendo a importação, faz uma carga pequena, pega lá uns 50 dados, importa, e depois você faz a carga grande, porque é um pouco trabalhoso. Então, a importação, para finalizar esse verbo, né, tá muito ligada a isso. Trazer os dados de um outro sistema para o Bittrex 24. O Bittrex tem algumas coisas que ele não tem. Por exemplo, a gente faz aqui integração, é comum chegar para a gente aqui em clientes que usavam outro CRM. E aí, quando ele vem para o Bittrex, ele quer trazer, por exemplo, lá a timeline, né? O que foi feito na timeline, isso não tem. A gente fez uma ferramentinha nossa própria para isso. Então, tem algumas coisas que o Bittrex não tem, a gente acaba complementando. Mas a importação, só para ficar claro, ela está muito ligada a importar dados de legado. Ou uma outra opção também é quando eles compram lead, né? Tem ferramentas aí do mercado de inteligência de dados que vendem lead, por exemplo. Então você pode ir lá, fazer uma lista lá dos leads e importar para o Bittrex. Se você vai importar isso, sei lá, a cada 6 meses, a importação também vai resolver para você, né? Porque às vezes você traz lead e você tem lead para trabalhar 3, 4 meses. Talvez você não precise realmente de uma integração. Você pode importar uma vez, né? Tenha o cuidado naquele momento e beleza, então segue. Então, a importação também para esse cenário pode servir. No caso de produto também, né, João, até a gente tem feito isso, quando a gente faz integrações aqui com grandes RPs, a gente precisa pegar todos os produtos que estão lá nesse RP e trazer para o Bittrex numa primeira vez. A gente também usa esse importador porque ele funciona, né, ele garante uma parte desse processo, né? Sim, sim. Inicialmente nós chamamos de carga, né? Nós vamos Carga de dados. Uhum. Isso, nós vamos lá na base do cliente, alimentamos o Bittrex ou qualquer outro CRM com todos os produtos que o cliente tem. Isso seria a importação, para ele conseguir começar a trabalhar. Que aí ele consegue vincular os produtos, fazer essa relação de uma plataforma a outra. Porém, depois precisa que esses dados sejam atualizados. E aí já não vale a pena ficar fazendo essas atualizações manuais, né? Então, Sim. aí nós entramos na integração. Então, assim, pode ser comum de ter o processo de importação e depois entrar em integração. Isso. Também é comum. A gente faz uma carga, né, completa, numa primeira vez importando carga de dados e depois a gente entra em integração. Mas ok, integração é isso, fique atento. Eu já estou um pouco resfriado, mas eu não posso deixar o conteúdo, né, produção? Vamos fazer. Então, assim, importação é isso. Agora, antes de ir para a integração, eu quero falar de automação. O que é automação? A automação basicamente é deixar o Bittrex no piloto mais automático que você conseguir. E aí isso geralmente não precisa necessariamente de ter sistemas externos. Vou dar exemplo. Lá no Bittrex, como o João disse, né, tem ferramentas poderosas lá, tanto mais simples, estão nas versões Basic e Standard, quanto Low Code, que está na versão Professional em diante. E lá você consegue, por exemplo, toda vez que chega um lead, eu quero que rode uma regra automática para dizer quem é o SDR que vai atender esse lead. Isso é uma automação. Eu quero que quando fecha um negócio, dispara para assinatura, sei lá, de uma ferramenta como ClickSign, ZapSign. Pode ser uma automação. Eu quero que quando o negócio dê como aprovado, eu quero que crie uma tarefa automaticamente para o financeiro fazer toda a parte dele. Isso é automação. Então, muitas coisas podem ser resolvidas com automação. A automação está mais ligada a esse lance de deixar o piloto automático, sem precisar colocar a mão essas ações que são rotineiras e você ganha eficiência. É isso, né, João? Tem outros exemplos, mas nessa linha, né?
Sim, sim. A automação, ela se assemelha mais com a integração, né? Mas a Mas é da automação, porta para dentro. exatamente, exatamente. A automação, ela não tem ponte. Ela não vai É, em um outro sistema buscar uma informação para realizar uma ação. Ela depende unicamente do sistema onde você está trabalhando. Então, é como o Romualdo sim. disse, às vezes o Bittrex, ele acaba entrando em diversos setores de atuação, né? Então, Assim, quando a dependente empresa da... abraça, de fato, sim. Aí ele se Exatamente, espalha. exatamente. Então, dependendo da sua regra de negócio, você pode criar regras de automação diferentes. Como eu disse, às vezes vale a pena lembrar também de gatilhos em automação, Sim. que quando você, digamos que esse cliente entrou em contato via WhatsApp. Opa, legal, esse lead esquentou. Eu vou mover Uhum. ele para determinada etapa e aí distribuir para algum SDR. Então, esse é o papel da automação, né? Ele fazer essa automatização dentro de casa. E a automação, ela é bem ampla, né? Você pode fazer muita coisa. Eu gravei no episódio 121 uma automação avançada, sobre automação avançada, tá lá no 121, se você quiser saber um pouco mais, volta lá. E também no episódio 158, eu falei sobre automação inteligente de processo, que é a parte do SPA. Então tem coisas legais. E lá no 240, não, aí é outra coisa, é isso aí, esses dois episódios que vale a pena voltar lá e ver que a gente fala bastante lá sobre automação. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, porque tem tanto episódio, já tem ao 121, isso mesmo. O 121 e o 158. Fica 2 episódios aqui para você voltar lá e revisitar, porque a gente ampliou um pouco mais essa questão de automação. Cada vez mais o Bittrex tem deixado muita coisa forte. Por exemplo, tem um script de automação, que é uma coisa nova, que eu também já trouxe aqui. Quer ver? Deixa eu ver qual foi o episódio. O script de automação, para quem não usou ainda, basicamente é uma ferramenta ali do Bittrex para você fazer ações em lote. Bem bacana. Então, às vezes, se precisar fazer uma coisa em lote, numa integração, você pode usar um script. Vamos achar aqui. Qual que é esse episódio? 171. Smart Script no Bittrex 24. Então também fica aqui essa dica do Smart Script. Então a automação, ela está muito mais ligada, falo da porta para dentro, assim, dentro do próprio Bittrex, né? Como você ganha eficiência, reduzindo a necessidade de uma tarefa ou uma ação manual que o próprio Bittrex pode fazer. Eu costumo dizer até nas minhas apresentações sobre Bittrex que o Bittrex é um tipo de ferramenta que trabalha para o gestor, trabalha para o vendedor. Se você deixar ele no piloto automático, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, quando chega numa determinada fase, você disparar um WhatsApp, disparar um e-mail. João, me ajuda aí que eu tô aqui bem com a minha voz, mas vamos seguindo aí. Sim, sim. É um ponto também, é que não necessariamente uma automação, ela depende que tal ação seja cumprida para ela disparar, né? Também tem algumas automações que você pode realizar o disparo manual. Sim. Você cria uma regra de automação. Vamos pegar, por exemplo, um preenchimento de campos ali com validação. Você preenche um campo dentro do card e você pode executar uma validação para ele manual ou também fazer uma configuração dela para disparo de etapa. Sim. Vai muito ao critério de quem está usando, né? Mas o céu é o limite, né? Exatamente, é muito A amplo. automação é muito poderosa. Muito Muito poderosa amplo. e de fato o céu é o limite, dá para você fazer muita coisa. Então, se você tiver dúvida, procura o parceiro que está te ajudando, fale com o teu time interno que está usando o Bittrex, pô, quero automatizar, eu fiquei sabendo que pô, dá para fazer muita coisa por automação. Sim, nós estamos trazendo isso aqui. Houve esses episódios que eu citei, o 121, eu citei 3 aqui, né? O do Smart Script, que é 171, e citei mais 2 aqui, deixa eu ver qual era. Eu tô aqui no piloto quase automático, 121 e 158. Então, tem esses episódios aqui também que você pode ir lá e ir mais profundo, tá? Mas, para resumir, automação é uma parte muito, muito mesmo poderosa no Bittrex e está muito ligado a ganhar essa eficiência
em tirar tarefas que poderiam ser manual. É claro que precisa tomar todo cuidado, né? Às vezes você sai automatizando tudo sem critério. Precisa estudar, precisa, às vezes, automatizar uma coisa que você já sabe que funciona, né? Então não adianta automatizar uma coisa que funciona errado, né? Você vai automatizar uma coisa ineficiente também. Mas a automação, obrigado, produção. A automação, ela tem muito esse papel aí. Vamos falar de integração, que aí também a gente amplia direto o leque. Então nós falamos de importação, que está muito ligado à carga de dados, primeira vez, etc. Automação, que é quando você dentro de casa quer ganhar eficiência, coloca o Bittrex ali no piloto automático para você. E a integração, aí sim é aquilo que o João citou como ponte, né? Aí você quer que o Bittrex fale com algum sistema externo e de uma maneira rotineira, ou que isso seja, fique ali ligado como, quase que eles funcionam como um canal só, né? Eu faço uma coisa aqui, reflete lá, lá faz alguma coisa, reflete aqui. Vamos falar de integração que aí entra no seu mundo, né, João? Sim, agora estamos em casa, né? Agora mais ainda. Sim, já com integração a gente entra num leque de N possibilidades, né? Usando... Normalmente o cenário mais padrão nós temos um sistema integrado, né? Digamos que trabalhamos com o ERPX ali. O ERP ele vai ser o sistema a ser integrado. Um ponto que eu me perdi aqui é que nem sempre os dois sistemas eles vão se conversar. O que vale mais a pena, exatamente, às vezes você precisa somente das informações de um sistema para outro. Então, pode ser criada uma rotina de envio de dados do Bittrex para o ERP, ou às vezes você quer somente que o Bittrex espelhe as informações que estão lá no ERP. Pode ser criada uma rotina também, quando um pedido de venda for faturado, nós podemos trazer as informações para o Bittrex, ou quando um pedido de venda dentro do ERP for aberto, nós trazemos para dentro do Bittrex para ter uma comunicação com o cliente. Então, o que eu vejo Nem sempre uma direcionalidade, né? Você pode ser uma via só, né? Sim. Basicamente isso, né? Só que o que eu vejo muito, às vezes, que o pessoal quer, eles querem... Nós temos um sistema de vendas ali e queremos integrar com o Bittrex. O usuário quer fazer a soma do valor do pedido dentro do Bittrex, coisa que o ERP faz perfeitamente, sabe? Sim, às vezes... porque tem muita complexidade, né? Às vezes tem impostos, tem frete, então tem coisa... Bom você tocar nesses pontos que eu já falei sobre isso, depois eu vou no episódio aqui. Que a integração tem que tomar alguns cuidados. Primeiro que eu até postei recente no LinkedIn lá, que eu vejo sempre a integração como você pegar o que tem dos dois de melhor e fazer eles se falarem, e não fazer uma sobreposição. Pegar um RP construir dentro do CRM e vice-versa, isso não dá certo. Você tem que ver até onde vai o CRM, até onde vai o outro sistema. E aí você faz eles se complementarem. O que o João está falando, que é bem importante, tem sido uma rotina para nós aqui. Acho que é por isso que ele trouxe, que está muito recente aqui para nós. A gente tem situações onde o cliente ele precisa fazer um pedido, ele começa um pedido no CRM, só que o CRM ele não está pronto para trazer a precificação final, porque depende de impostos, uma série de coisas. E às vezes o cliente ele quer que a gente traz tudo que tem no RP para formar esse preço dentro do Bittrex, isso não dá certo. Então o que a gente faz, a gente inclusive já tem essa rotina, a gente faz quase que uma rotina inteligente, a gente vai com o Bittrex até um pedaço, manda para o RP faz o que tem que fazer, inclusive gerando a precificação com os impostos e tudo mais, traz para o Bittrex, aí segue uma sequência. Então a integração, para a gente não entrar num assunto tão específico dela, ela requer muito cuidado. Uma análise correta, uma análise de entendimento de bidirecionalidade. Aqui pode ter uma grande falha, por exemplo, às vezes o cliente quer que, eu quero que quando altera um cliente num lugar para o outro, tudo fica para um lugar para outro, mas não dá, você chega num loop, né? Porque eu mexo aqui, foi para lá. Aí em tese ele alterou lá também, aí volta para cá, e aí fica em loop. Aí você até às vezes tem que escolher, não. Então, o lugar onde o cliente vai ser mais atual é o dado pai, é o RP. Dali tudo que alterar lá vem para o CRM. Então tem situações e tem decisões a ser tomadas. Então uma integração sempre requer uma análise mais profunda para que ela seja feita da maneira mais inteligente possível. Hoje em dia a gente tem uma facilidade, né, João, que a maioria dos sistemas eles têm bons caminhos, né, que são chamadas APIs, né, para a gente fazer a integração. Isso tem facilitado bastante, né? Sim, sim. Hoje
São poucos os casos ali de sistemas que chegam para fazer integração que não possuem uma API, que precisa de um acesso direto a um banco. Temos bastante também hoje disparos de webhook, né? Que quando executam uma ação dentro da ferramenta, a própria ferramenta já dispara para a nossa integração realizar a ação. Eu acho que é bom também tocar no ponto que para integração, principalmente de clientes e produtos, onde ela continuamente fica fazendo essas alterações, que é muito importante determinar qual que é a chave única que vai ser em comum entre os dois sistemas. Porque normalmente num primeiro sistema, esse cliente ele tem um ID, padrão da ferramenta. Quando você for fazer a criação desse cliente, desse contato dentro da outra ferramenta, ele vai ter um outro ID. Esses IDs não vão ser o mesmo, mas sempre é válido ter um valor em comum entre ambos, para garantir a confiabilidade da atualização dos dados desses contatos. Um CPF, por exemplo, né? Um CPF, sim, CPF, um e-mail, talvez até a criação de um campo em uma das plataformas ali para salvar o ID da outra plataforma, que é algo também que... A compatibilização, né? Isso, porque daí quando há uma atualização no Bittrex, eu preciso mandar essa informação para o outro sistema. Eu já tenho o ID que esse contato é dentro do outro sistema, ficou fácil. Eu vou pegar esse ID e vou encontrar ele lá. Não vai ter risco de pegar um contato. Criei o João dentro do outro sistema, beleza. Na hora que o João dentro do Bittrex é atualizado, eu ir lá no outro sistema e alterar o Luiz. Se você tem essa chave única bem definida, esses eventos raramente irão acontecer. Boa. Lá no episódio 26, eu fiz um episódio só sobre integração. Então tá lá quem quiser voltar. Aqui no canal do YouTube, a gente tem vários vídeos. A gente lá no episódio 26, a gente trouxe a Astro 34 e falou sobre uma integração que a gente tem com o OMI. A gente tem muitas integrações aqui, né? A gente tem integração com RD. Recentemente lançamos uma aí com a Receita Federal. A gente tem com Bling, com Asas, com muitas ferramentas, AppSign, ClickSign, tem muitas integrações. Então a gente tem investido muito forte nisso. A gente tem, por exemplo, uma ferramenta que é o Extrator, né, que eu extraio os dados do Bittrex para integrar com o BI. Também não deixa de ser uma ferramenta de integração, mas aí ele é uma única via, né, porque eu saio do Bittrex para trabalhar os dados externos. Mas o que eu quero trazer como integração, muito mais para conceituar, né, se você precisa tomar essa decisão dentro da tua empresa, a integração você tem que pensar nela quando você precisa ganhar essa eficiência e fazer com que o Bittrex fale com o sistema externo, mas que isso te ajude realmente no dia a dia a ganhar eficiência. Por exemplo, a gente tem uma integração aqui nossa, a gente usa até mais interno do que acaba sendo comercializada, que é o do Conta Azul. A Conta Azul está melhorando ali a API, então a gente ainda não produtizou, mas a gente consegue receber do Conta Azul todos os pagamentos que os clientes fazem para a gente, fica dentro do cadastro do CRM, então a gente sabe tudo que o cliente comprou, quanto ele pagou e tal, isso nos ajuda muito, não preciso ir perguntar para o financeiro, e esse cliente aqui, ele tem tal ferramenta, ele pagou, tá tudo no nosso CRM, então são formas de ganhar eficiência, e a integração, isso é um paradigma para mim, eu tenho tentado educar muitos clientes, ela não precisa ser complexa, quanto mais simples ela for, mais eficiente ela vai ser, para te dar resultado, né, João? Exatamente. Muitas das vezes acha que a integração ela vai fazer um mundo de alterações ali. E, na verdade, o melhor cenário da integração é ela estar transitando esses pacotes, né? E não ao invés de só transitar, fazer tratamentos. Claro, tratamento, muitas das vezes é preciso. Você pega a informação de um sistema, os campos talvez não sejam compatíveis com o outro. Então, você precisa fazer um tratamento ali somente para moldar esses campos para mandar. Agora, a partir do momento que você precisa receber a informação de um sistema, ter que tratar, ficar fazendo cálculo, diversas verificações, aí a integração pode passar a ser um problema, porque pode haver erros, e aí as informações não vão, que aí é o pior cenário, porque quando você pega uma integração, o que você quer? Você quer confiabilidade. Você quer que quando acontece uma ação dentro de um sistema, ela seja refletida no outro. Às vezes pode adicionar muita complexidade ali na regra de negócio,
dando aberturas a possíveis falhas, e essa informação não reflete no outro sistema, que seria... Dificultando o suporte. Isso também. seria algo mais simples, sabe? Tipo assim, aconteceu lá, eu quero que mostre aqui. Adicionou muita complexidade, essa informação não foi mostrada, você já perde um relatório, você perde a confiabilidade das informações, né? Então, é muito válido isso. Só dando um spoiler aqui, em breve a gente vai ter um webinar de uma integração que a gente fez com o Proteus. Inclusive, a gente convidou o cliente, ele vai vir aqui, aqui no nosso canal do YouTube falar com a gente. É uma integração robusta, ela é grande, porque é um Proteus, né? O TOTS Proteus é um sistema grande. A gente já tem essa integração aqui com mais de um cliente, tá? E a gente vai trazer isso aqui para apresentar. Então a gente tomou muito cuidado. E uma coisa importante que a gente sempre faz é o seguinte: a gente transita o dado bruto e a automação a gente deixa dentro do Bittrex, porque se o dado chegou até aqui, sei lá, você precisa fazer algum cálculo. Eu não faço o cálculo lá na integração, faço o cálculo dentro do Bittrex, que o Bittrex já tem ferramenta para isso. Então tudo que eu tenho que dar de manutenção na regra de negócio eu faço no Bittrex. E a integração ela só transita o dado bruto, né? Ela traz o dado de um lugar para o outro, e uma parte eu trato da integração, porque faz sentido, e o que não faz sentido eu trato na automação. Então, os mundos, inclusive, vão conviver. Integração com automação vão se juntar, pode ter automação, com importação, vão se juntar, e também pode ter integração com uma importação, porque apesar de eu trazer aqui esses três temas, né, importação, automação e integração, são temas isolados, mas também pode se juntar em algum momento. Então, a gente está trazendo esse assunto para que até a sua empresa possa se nortear, né? Às vezes você está falando, pô, aonde eu escolho? Então é isso, são 3 pontos diferentes, mas eles também podem caminhar junto. Então, por exemplo, a gente faz as importações primeiro, da carga completa do dado, e depois a gente constrói a integração. São duas ações diferentes. Sim, essa integração que você citou, até do Proteus, ela é um caso bem específico daquilo que você tinha dito, né? Nós temos o Bittrex ali, que ele é bom nessa gestão de vendas ali, sabe? Você tem diversas etapas, onde você consegue enxergar bem em que etapa que os pedidos estão. Só que você tem o Proteus que ele faz todo esse cálculo, ele já faz a tratativa de imposto, onde o Bittrex não. Há 30 anos, gente. O RP está mais de 30 anos no mercado. Exato. O Bittrex ele não tem essa função, ele não foi desenvolvido para isso. Não. Então, por que nós iríamos remover essa funcionalidade do Proteus, que é o cara nisso? Essa integração ela exatamente faz isso. O pedido ele nasce dentro do Bittrex, você faz a seleção dos produtos, que ele tem uma integração que fica atualizando esses produtos dentro do Bittrex, sempre quando tem uma alteração dentro do Proteus de estoque, valor do produto, ele reflete dentro do Bittrex, o pedido nasce ali, e aí ele vai e manda para o Proteus. E aí lá no Proteus ele faz toda a tratativa de tabela de preços, que você já previamente configura também, e quando esse valor é de fato calculado, ele retorna para o Bittrex e faz essa atualização também. Então, perfeito. Isso exatamente. Integração, o mais importante é você saber enxergar o que há de melhor entre os dois sistemas e aproveitar bastante isso. E aí perfeito. Um não anula o outro, os dois se complementam. Perfeito. Complementariedade é a palavra. Se tiver dúvida, nosso time pode ajudar. Entre em contato com a gente tem essa expertise, a gente vai desenhar com você o projeto para ele ficar mais inteligente possível e você realmente ganhar eficiência, né? Eu não consigo, Romualdo, criar um RP dentro do CRM. Não faria isso. Tem cuidados, vou dar um exemplo, um cuidado que a gente toma sempre, estoque. Geralmente chega pra gente que eu queria muito fazer uma integração para que o Bittrex tenha o estoque ali atualizado. Isso requer outros cuidados, né? Porque o estoque, a gente geralmente integra a posição do estoque, mas eu não controlo o estoque no Bittrex, quem controla é o RP, porque o estoque ele tem muitas coisas. Vou dar um exemplo, tem RP que atualiza o estoque só depois que fatura, porque quando você vende, você pode cancelar no meio do caminho, então você já está tirando um estoque de algo que você de fato não faturou ainda. E os RPs eles só atualizam depois que fatura. E geralmente quando fatura é o momento que a gente atualiza o Bittrex, fala agora o estoque mudou. Então a gente analisa cada RP para ver qual é o cenário que a gente vai discutir. Então são temas mais amplos aí. Então integração requer mais cuidado, é um buraco um pouco mais embaixo, requer um pouquinho mais de estudo, mas também é possível, né? O Bittrex ele é muito possível você ampliar o leque de
de integração. Para resumir, João, fechar aqui o nosso episódio. Então falamos aqui importação de dados, né, quando você quer trazer os legados aí, carga de dados para o Bittrex, e aqui é o ponto de atenção, se você tem carga que você faz com frequência, já tem que sair de importação, é bom pensar numa integração. Automação é quando você quer deixar o Bittrex no maior possibilidade de piloto automático ou fazer coisas que você não precisa fazer mais manual, o Bittrex pode fazer por você. E a integração, como muito bem disse o João, é quando você quer fazer a ponte entre o Bittrex e outro sistema e fazer uma complementaridade para ganhar eficiência aí no teu dia a dia. Aí a integração entra no jogo. Aqui na CRM Think, né, em parceria com a Connect, a gente tem inúmeras integrações prontas, inúmeras desde telefonia, OMI, Proteus, que a gente checou aqui, Sankhya, né, que é um RP grande aqui do Brasil, que tem ganhado também bastante mercado, RD Station, que é um dos campeões de audiência aqui, inclusive a gente criou um produto que está aqui no nosso canal do YouTube, assim, a gente tem várias aqui, mais de 15 integrações, e aí a gente também toma esse cuidado. Tá chegando mais aí, mas eu ainda não posso dar spoiler, né, João? Na verdade tá não. Fábrica. Também estava até me coçando ali, você estava falando das importações. Você disse que tem importação no Bittrex e logo a gente está chegando com uma nova aí também, né? Mas não daremos spoiler, que a gente vai falar dela quando ela estiver pronta, a gente traz aqui. Sim, sim. Mas de fato é isso mesmo, você foi bem cirúrgico. Importação, trazer informações para dentro do Bittrex ou você... É isso, trazer informações. Automação, você quer automatizar, o próprio nome já é bem claro. Eficiência. Você quer automatizar processos, você utiliza ali automação sem a necessidade de precisar de informações de um sistema terceiro, e aí a integração vai da criatividade. Vai da necessidade, criatividade e cuidados, exatamente, né? Exatamente, às vezes a criatividade também dá uma viajada ali, gera alguns probleminhas. Ponto de atenção para fechar aqui com integração, tá? Tomem cuidado, analisem bem o formato que você vai desenhar a integração. Não só do ponto de vista de regra de negócio, mas técnico também. O que eu quero dizer com isso? Já surgiu aqui, mais de uma vez, um parceiro que às vezes, um cliente, né, que às vezes pegou um freelancer, ali desenvolveu, codificou, fez uma regra de negócio complexa, aquilo ficou importante para a empresa. Aí começou a dar problema, esse cara passou da manutenção, esse cliente ficou na mão. Tome cuidado, procure o parceiro que tem essa expertise. Tem alguns no mercado aí, né? Não só a gente, não. Tem alguns parceiros que também têm essa expertise, mas que conseguem te ajudar e também te suportar depois, tá? A integração, ela é viva, tá? Porque às vezes o fornecedor mexe na API, às vezes entra um campo novo, às vezes a regra de negócio muda e precisa de um certo cuidado de manutenção. Então, fica aqui só essa dica também. João, obrigado aí, viu, cara? Volte mais vezes aqui no nosso 24Cast. Obrigado, eu que agradeço, né? Novidade aqui eu estar participando, mas gostei de estar passando essas informações. Eu acho que vai ser bem útil. É um tema bem importante de ser abordado. Isso aí. Gente, chegando ao final aqui de mais um 24Cast. Peço desculpas, hoje eu não tô com a minha voz de radialista, que eu nem tenho, né, produção, mas hoje ela tá um pouco mais difícil. Agradeço aí pela audiência de sempre, lembrando que a gente passa aqui toda quinta-feira, e se você está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque assim a gente consegue chegar mais longe. Se tiver dicas, sugestões de pauta, traz aqui pra gente, que vai ser uma alegria trazer o assunto que você tem dúvida aqui, tá bom? E a gente, é claro, se vê no próximo conteúdo aí. Forte abraço.